Tinha pensado só ao início falarmos uns minutinhos com o Diego sobre o documentário que saiu agora há uns dias, que foi totalmente dublado barra dobrado aqui em Portugal, pelo pessoal lá do Brasil. Diego, queres contar alguma coisa? Foi engraçado. Eu ouvi no outro dia falares com a Kátia e podíamos falar um pouquinho sobre isso. Sim, a gente riu muito porque eu dublei o Nick Carter, né? O Nick Carter, que foi assim, do céu ao inferno no universo bitcoinheiro. E eu me lembro que na época que me anunciaram, né? Pô, fiquei feliz pra caramba. O Nick Carter era, né? E ainda é até hoje uma referência em alguns assuntos no que diz respeito ao Bitcoin. E aí eu fiquei super feliz, mas eu me lembro de logo em seguida aconteceu aquele bololô no Twitter por conta da shitcoinagem dele. E aí eu lembro de eu recolher a minha postagem. Eu ia escrever, pô, fiquei feliz pra caramba de dublar o Nick Carter. Minha postagem virou assim, ó, vai sair um documentário super legal aqui no Brasil, dublado pelos meus amigos Jeff e Chris do Crypto Legends. E até hoje as minhas postagens são mais reforçando isso, de quão importante foi o documentário The Great Reset, do Pierre Corbin. É um franco-canadense premiado nos Estados Unidos por um documentário que toca em tudo de mais importante para o Bitcoin, um super one-stop shop para no-coiners ou shitcoinheiros ou familiares e amigos que queiram uma introdução poderosa para o tema, de um documentário assim, Netflix style, o cara introduz a temática e nós dublamos, 33 dubladores, eu dublei o Nick Carter, o Dove dublou o Powell, muita gente bacana aí dublou a turma toda, o Jeff dublou o Corban, e nas vozes de bitcoinheiros brasileiros, a gente traduziu aí para o português do Brasil um documentário maravilhoso. Sim. E a Madu é que fica com o papel em gato. Dublou a Lagarde, coitada. A Madu dublou a Lagarde? Eu nem sabia que a Madu tinha dublagem. Com ela, a Madu de peruca loura, assim, ó, naquele aplicativo Face App, dá no mesmo. Não, mas ficou muito bom. Parabéns. Ficou muito bom. Eu já vi. Foi a primeira experiência de todo mundo dublando, e a gente se divertiu muito com isso também, porque todo mundo enviou mais ou menos assim para os últimos dias, porque não queria enfrentar essa experiência de ter que aprender a dublar. É difícil. Tipo, é a primeira vez, você tem que decorar, às vezes, teve gente que teve que decorar 5 minutos de fala, sem respirar, para gravar, para dublagem, e gravou assim 50 vezes, tá até hoje decorado 5 minutos de fala, vai para sempre, ele vai poder recitar 5 minutos de fala para os filhos dele, de tanto que ele gravou para conseguir dublar. Então, assim, imagina foi divertido, foi interessante. Imagina só, essa memória do diálogo do Nick Carter vai acompanhar-te para o resto da vida, Diego. Que horror, que assombração. Eu botei Nick Carter na live com o Beto e não botei mais nessa. Eu falei, filho, não, deixa para lá, porque assim, Deus me livre, né, o pessoal. Mas sejamos justos, né? O Nick Carter, essa semana, ele fez mais uma excelente contribuição no que diz respeito ao que ele sempre contribuiu, principalmente para o Bitcoin, que foi em termos de mineração, né? Ele soltou a carta da Casa Branca 100% comentada e, por fim, fez um wrap-up e repercutiu muito bem com gente de muito respeito, né? O Troy Cross, que é uma referência em mineração para os Maxis e outros ambientalistas que também são super pró-Bitcoin, enalteceram muito a carta do Nick. Agora, ele responde a incentivos, né? E ele tem milhões para alocar, VCs para fazer feliz, empreendedores para nutrir, e há um limite, ou pelo menos eles acreditam até onde o Bitcoin e a Lightning podem absorver. Agora, a Lightning Labs já recebeu uns 100 milhões de dólares, a Zebedee já recebeu mais 30, mas talvez a Lightning ainda não possa receber 500 ou 1 bilhão. O Michael Saylor e um outro bilionário agora que me fugiu o nome, estão lançando super iniciativas, prédios inteiros alocados ao desenvolvimento de startups Lightning, mas eventualmente dinheiro fácil vai correr para shitcoin. Não tem como ser diferente. Pois, exato.
Olha, Diego, e antes de avançarmos, quem é o Diego? Quem é o Diego? Bom, Para quem não pessoal, conhece. para quem não Ah, conhece, meu nome é Diego, eu tenho 32 anos, eu sou formado em administração de empresas, tenho um XBA em gestão exponencial pela Startse, que inclusive foi em parceria com a Nova School of Business aí de Portugal. Trabalhei a maior parte da minha vida na economia real, no transporte de cargas, um negócio super não sexy. Trabalhava entregando coisas Brasil afora. Estou aqui em Minas Gerais, para quem conhece o Brasil. Minas, que é maior que a Espanha, um estado gigantesco. E mais recentemente, quando vendemos o nosso negócio e eu resolvi me dedicar finalmente ao mercado financeiro, a quem eu já namorava há algum tempo, nessa minha trajetória como formação de consultor, na retirada dos meus certificados, nos meus estudos, eu resolvi estudar cripto como classe de ativo. Eu falei, eu não posso me dar o luxo de ser ignorante no que diz respeito aos criptoativos. Então, deixa eu começar lendo sobre o Bitcoin. Comecei lendo o paper do Bitcoin, uma recomendação que eu faço para todo mundo. É o nosso manuscrito, deve entrar para a história como um dos textos mais importantes que a humanidade já viu. Em 8 páginas, ele põe o mundo de cabeça para baixo, reestabelece o direito à propriedade, né? Reestabelece uma série reorganiza o mundo de uma forma muito mais pura, limpando os incentivos, né? E aí, mas li o paper da Ethereum também, e me enchi de assinaturas cripto Brasil afora, assinei as principais casas de análise, comecei a comprar um monte de coisa na Binance, e fiz a minha carteira, fiz o meu estudo, e segui tentando entender esse novo mundo, mas em algum momento você percebe que tudo mais que não é Bitcoin é centralizado de alguma forma, dependente de alguma forma de corporações e indivíduos que sustentam aquela rede de pé, que descentralizado só tem uma. O Antonopoulos, ele fala que é isso. Se o Bitcoin estabelece o que é descentralização, nada mais é descentralizado. Se ser descentralizado é ser resistente a ataques de Estado-nação, não manipulável, incensurável, inconfiscável, ele não pode ser retroagido ou reescrito por nenhum grupo. Se isso é descentralização, está claro, nada mais é descentralizado. Aí eu comecei a amadurecer a minha visão de mundo, graças a Deus eu fiz isso muito rápido, não deu tempo de perder muito dinheiro em shitcoinagem, mas eu rapidamente percebi que a revolução é o Bitcoin. A revolução é a única coisa que vai sobreviver todos nós aqui. Vamos todos para o espaço e virar pó, o Bitcoin vai continuar adiante. Tudo mais é dependente de alguma coisa. E aí migrei minha carteira para o Bitcoin nesse momento, continuei a estudá-lo e não demorou muito tempo para eu perceber que, olha, o que é trabalhar no mercado financeiro? O que é trabalhar numa consultoria? É tentar enxugar gelo consertando o problema que é da moeda fiduciária no final das contas. Os caras ensinam você a poupar emprestando para o governo, que depois vai pegar esse dinheiro e criar mais moeda, num ciclo vicioso que eu aprendi, inevitavelmente culmina no fim de todas as moedas fiduciárias. E aí eu descobri que 100% das moedas fiduciárias que já passaram por essa terra sumiram do mapa. Essa é a estatística de sucesso da moeda fiduciária desde o denário romano, quando na época não tinha impressora, mas ele diluía e imprimia, e literalmente criava mais moedas, né? Adicionava cobre. De alguma forma, o ser humano derrete dinheiro desde quando ele pode. E nunca funcionou. Eu falei, isso, a moeda fiduciária não vai funcionar. Aí eu vou ficar convencendo as pessoas, uma por uma, a vida inteira, de que a moeda fiduciária é uma farsa, ou uma vez que eu descobri o dinheiro certo, eu uso ferramentas para levar isso para bilhões. Porque, convenhamos, a gente vai passar pela maior transferência de riqueza que a humanidade já viu, que vai ser dos cantilionários, né, os beneficiários da moeda fiduciária, para os poupadores em Bitcoin, que serão aqueles que mais precisam, do Bitcoin. Quem mais precisa do Bitcoin? Os 87% do mundo que vive sob censura ou alta inflação. São literalmente bilhões de pessoas. Essas entendem o Bitcoin fácil, compram ele primeiro. 19 dos 20 países que mais o adotaram
são emergentes, o principal dele é o Vietnã, e eu não poderia assistir de fora a essa transferência de riqueza maravilhosa que vai reequilibrar a distribuição de riqueza no mundo, alheio àquilo, participando do mercado financeiro que, em tese, combate o Bitcoin, que, em tese, se beneficia da moeda fiduciária, que, em tese, não quer concorrência e cujos incentivos são para postergar a inevitável adoção do Bitcoin. Então, eu falei, olha, talvez a minha missão no mundo seja levar Bitcoin para a maior quantidade de gente possível. E aí, quando migrei de cripto para Bitcoin, depois do mercado tradicional para Bitcoin, a Lightning foi uma consequência.